Oferecimento: IPTU Pompeia 2016. Pague em dia. Mafre Seguros, a seguradora global de confiança. Os produtos Mafre Seguros você encontra na Jural Corretora de Pompeia e Marília. Sim, sejam bem-vindos. Mais um programa Mulher Única começando e hoje em ritmo de negócios. Nós vamos falar de empreendedorismo, de começar algo seu, de aumentar a sua renda. Mas Lili, eu não tenho dinheiro para investir, não sei por onde começar. Não tem problema, é por isso que nós estamos aqui, para tirar as suas dúvidas e quem sabe te motivar a dar uma reviravolta na sua vida. Reviravolta que, aliás, aconteceu na vida da Marli, pessoal. A Marli é uma mulher como eu e como você, que passou por algumas dificuldades e resolveu começar a fazer salgados em casa para vender. Mas o mais bacana nessa história foi ver que a família inteira se uniu em torno desse projeto da Marli. A gente conta essa história para vocês já já, porque antes nós vamos direto para um evento de empreendedorismo feminino que aconteceu em Marília. Eu estive lá e conheci uma mulherada de atitude com muita informação para compartilhar. Vocês sabiam que a coisa é tão séria que existe um prêmio que destaca as mulheres empreendedoras do país? E não é uma realidade tão distante não, meninas. São mulheres e começaram pequeno, como você também pode começar. Quer saber mais? Então nós vamos lá. Criatividade, iniciativa e aquele toque feminino. Essa tem sido a fórmula usada por muitas mulheres que decidiram empreender, ter um negócio próprio. O Sebrae fez uma pesquisa sobre o empreendedorismo feminino durante o período de 10 anos e revelou que no Brasil, elas abrem mais negócios do que eles. Neste tempo, o número de mulheres empreendedoras cresceu 19%. Entre os homens, o número foi bem menor, apenas 3%. Hoje nós temos praticamente 49% dos novos negócios que começam a sua atividade são liderados por mulheres. Porque a mulher ela tem aquele jeito, né, de conseguir lidar com diversas situações, de conseguir lidar com adversidades, poucos recursos, que isso na verdade vem aí do seu histórico de administrar o lar e ela está levando essas características pessoais para o negócio e tem dado muito certo. De olho nessas habilidades e no modo com que a mulher está se destacando na administração de novos negócios, o Sebrae criou uma série de encontros para divulgar as melhores práticas e o prêmio Mulher de Negócios. A pesquisa ainda afirma que muitas dessas mulheres não empreendem só por necessidade, mas porque escolheram ser empreendedoras. Isso porque a maioria busca flexibilidade de horário e espaço para conciliar família e trabalho. Um destaque da nossa região é a Renata Zani, que tem uma empresa de paisagismo em Vera Cruz. Ela chegou a ficar entre as melhores do estado de São Paulo no Prêmio Mulher de Negócios. E sem medo de encarar o trabalho duro ao lado do marido, ela buscou especialização. Ela estava contando um pouquinho off pra gente que o marido era jardineiro e ela vendia doces. Conta pro pessoal de casa, Renata, como que você se tornou então uma paisagista? É um serviço muito desgastante, muito bruto, e então eu larguei os doces, deixei de lado e fui trabalhar com ele. E assim já estou há 8 anos. Com o passar do tempo eu fui me especializando em algumas coisas, como manutenção de motor 2 tempos, que seriam motosserra, roçadeiras, né, a gasolina. Também me especializei em amolar lâminas, né, que seria a cutelaria. E administração, porque afinal de contas eu cuido de toda a papelada, toda a parte burocrática da empresa também. Meninas, o conhecimento foi muito importante para Renata. Mas ela não está sozinha, não. Meu nome é Sandra Matunoshita, Clarissa Zanoni Querarantes. Sandra e Clarissa são empreendedoras de sucesso e já tiveram suas histórias premiadas pelo Sebrae. Depois de anos de gestão, elas contam como conquistaram realização no trabalho e no convívio familiar. A Sandra tem uma loja que vende produtos para alérgicos e hoje tem várias filiais no Brasil. Formada em assistência social e teologia, ela tinha uma ideia do que ia vender. Mas pulamos dentro desse barco sem saber nada e tivemos que, ao longo dos anos, ir aprendendo com a vida. Já o desafio da Clarissa, que é bioquímica, foi ajudar a mãe a dar continuidade no negócio da família. Apesar de ter um relacionamento muito bom com os colaboradores, sempre fica, é a filha da dona. O
começo, dificuldades. Foi aceitar ser empreendedora. As escolhas que eu fiz na minha vida, nenhuma foi pensando em empreender. O desafio de você não deixar a peteca cair. Tudo está funcionando, as pessoas estão lá trabalhando, recebendo o seu salário. Você chega como uma pessoa diferenciada para trazer alguma coisa de bom para a empresa e de repente você falir tudo, então esse era o meu maior medo. Outra dificuldade que eu tive foi a falta de conhecimento sobre o que é empreender, sobre o que é administrar um negócio. É sua mãe, mas a cobrança ela é dobrada, né? Porque é a sua mãe que investiu em você e quer aquele retorno e é a sua patroa. Uma coisa que impacta, acho que nas transições das empresas, nas familiares, é isso, né? O choque de gerações, né? É um processo assim, lento, mas assim, que a gente vai amadurecendo, né? E vai se ajustando. Erros. Não fazer um planejamento para montar o negócio. Nós tínhamos um software muito antigo, então a gente foi mudar de software. E aí foi o meu primeiro grande tombo. Então, assim, foi a primeira vez que a gente foi investir um dinheiro e que aí que eu vi que não teve retorno. Foi difícil admitir para falar assim, não, olha, não deu certo, foi um erro meu e nós vamos ter que devolver esse software e tem um valor que a gente investiu que não vai ser recuperado. Foi fazer financiamento em bancos sem também ter um planejamento estratégico. Quase quebrou uma empresa por isso. O erro da gente também é centralizar. Então, acho que isso é um grande erro no empreendedorismo, porque a gente não consegue ser tudo 100%. Outro erro que a gente cometeu foi em confiar cegamente nos parceiros de negócio. Nós não fizemos contrato quando fomos convidados para sermos distribuidor de uma marca. Na hora que a gente ia colher os frutos, nós recebemos a visita desse fornecedor, tirando tudo da gente, porque eu não tinha um contrato. Vontade de desistir. Pedi demissão, eu saí batendo a porta do laboratório e na época eu não era casada e fiquei 3 dias desempregada na casa da minha mãe, na casa da chefe, né? Todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho a ter paciência, vai tendo um discernimento melhor das coisas. Não foram poucas as vezes em que eu pensei em desistir, foram muitas. Todas as vezes em que eu pensei em fazer isso, acontecia alguma coisa que me trazia de volta. Conselhos. Resiliência, paciência e perseverança. Eu acho que é uma boa receita para o sucesso. O conselho que eu dou é: faça um plano de negócio, viabilidade do negócio, aprenda técnicas de venda, de marketing e tudo que você puder aprender. Uma boa noite de sono e um planejamento no dia seguinte é a diferença, porque as dificuldades, né, as intercorrências sempre vão ocorrer em qualquer situação na nossa vida. Mas se a gente planejar e perseverar, a gente consegue atingir um objetivo. Um conselho que eu dou específico para as mulheres que querem empreender é: tenham coragem. Façam todo esse planejamento, mas tenham coragem. Não desistam diante da primeira barreira que aparecer, porque nós somos capazes. O toque feminino. As mulheres, elas têm uma capacidade, principalmente emocional, para lidar com as pessoas. E é natural da mulher. A sensibilidade feminina, ela deixa a gente um passo na frente dos rapazes. Bater o olho, perceber se alguém está bem, né? Querer ajudar o próximo. Acho que a sensibilidade da mulher, ela consegue fazer um jogo de cintura melhor. Né? Eu acho que a mulher leva algumas vantagens, né? Assim, até como provado cientificamente que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, então ela consegue olhar a parte técnica da empresa e orientar aqui, consegue ver a parte de gestão. Pode fazer toda a diferença. Uma mulher empreendedora é? Uma mulher empreendedora, ela deve ser apaixonada pelo que ela faz. Uma mulher empreendedora é uma mulher inteligente. Tendo isso e buscando algumas outras ferramentas que te ajudem a administrar o negócio com sabedoria, buscar conselhos, né, com pessoas que tenham conhecimento. Se você fizer tudo isso certo e tiver essa pitada de amor, de paixão, tenho certeza que o negócio vai dar certo. Sem levantar uma bandeira negativa sobre os homens, a Sandra e a Clarissa contam que elas são mães e os maridos grandes parceiros, tanto no trabalho quanto na criação dos filhos.
A responsabilidade com as crianças é dividida entre o casal. Para isso, o amor, a coragem para vencer obstáculos juntos e a administração do tempo são fundamentais. O conselho que eu dou para as pessoas é: só faça financiamento se for planejado e tem que ter um lucro suficiente para pagar pelo menos a parcela do financiamento. Uma dificuldade também que eu enfrentei foi saber trabalhar em sociedade com o marido. Quando a gente não estipula qual a função de cada um no negócio, a gente acaba invadindo o espaço do outro e levando confusão para dentro de casa. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho com mais um Mulher Única para você. Sai daí não! Oferecimento: IPTU Pompeia 2016. Pague em dia. Mafre Seguros, a seguradora global de confiança. Os produtos Mafre Seguros você encontra na Jural Corretora de Pompeia e Marília. Tem gravidade, tem vaidade, tem a cidade, mas tem jeito. Tem dia ruim, tem azar sem fim. Tem muito cupim, mas tem jeito. Tem imprevisto, tem não visto, tem caminho estreito. Mas se tem Mafre, tem jeito. Ufa! Tem surpresa, tem cada proeza. Tem pouca destreza, mas tem jeito. Tem cunhado, tem feriado. Tem o inesperado, mas tem jeito. Tem confusão, tem pouca atenção. Tem sempre um defeito. Mas se tem Mafre, tem jeito. Os produtos Mafre Seguros você encontra na Jural Corretora de Pompeia e Marília. Eles são terríveis, são perigosos, são malignos. Conheça agora alguns dos maiores vilões do seu carro: o atendimento fubá, o orçamento sem noção, a falta de estoque. E contra eles há somente uma solução: nós. Pronta entrega para todos os tipos de carro. Orçamento real, confiável, verdadeiro, sem adicionais desnecessários. Atendimento acolhedor, ambiente familiar. Se o carro está em perigo, conte com a gente. Voltamos com mais Mulher Única e agora a gente vai para o nosso tutorial. Aliás, meninas, se vocês tiverem sugestões, coisas que vocês gostariam de aprender a fazer em casa, pode falar com a gente, ok? E hoje eu ensino vocês como deixar a calça jeans rasgada daquele jeito, bem estiloso, sabe? Mas cuidado, não vai sair por aí pegando a tesoura e cortando de qualquer jeito, hein? Senão você pode acabar não obtendo o efeito desejado e ainda perder a peça. Tem um jeitinho certo para fazer isso. A gente mostra agora, vamos lá! Um jeito de renovar e dar uma cara nova para a sua calça jeans. E agora sim, a gente vai conhecer a história da Marli. Que momento legal nós tivemos nessa visita à casa dela, gente. Vou explicar por quê. Como nós falamos no começo do programa, a Marli é uma empreendedora. Ela vende salgados, tem o seu próprio negócio, mas nem sempre foi assim. Ela e a família ralaram muito para chegar onde chegaram e deram uma lição de união e perseverança para todos nós. Vamos conhecer então agora a história da Marli. A Marli Martins tem 54 anos e é mãe de 2 filhos. É casada há 33 com o eletricista Joel.
Durante esse tempo, o casal se dedicou a fazer salgados para eventos. O objetivo era complementar a renda da família e educar os filhos. A parceria deu tão certo que hoje eles possuem uma empresa bem montada, com capacidade para produzir 2.000 unidades de salgados por semana e fazem um salgado que é um sucesso. O que é produzido em casa também é vendido na cantina dessa escola em Pompeia, onde Marli trabalha com a filha Michele. A história de sucesso da salgadeira que conquistou a casa própria, um casamento feliz e uma família unida nos revela que no caminho de um empreendedor nem sempre há grandes oportunidades, mas dificuldades, grandes dificuldades. Eu casei com 22 anos, né? Porque eu estava grávida. Era difícil as coisas pra gente, né? Aí eu tinha um único vestido. É esse vestido eu trabalhava o dia inteiro. Aí à noite quando chegava em casa, tirava o vestido, vestia a camiseta do meu marido e lavava para trabalhar no dia seguinte. Fiquei grávida em seguida, um atrás do outro. Aí eu percebi que não dava mais para trabalhar fora. Aí quando a gente casou, a mãe estava grávida, eu estava desempregado. Aí eu tive que me virar, né? E aí eu lembro na época o que a Marli fez. Aí a Marli juntou, ela fez um acerto de conta na empresa que ela trabalhava. Eu juntei as migalhinhas que eu tinha para a gente conseguir comprar um guarda-roupa. Aí apareceu um amigo que ofereceu uma casa da Coab para nós morar. Só que nós não tinha televisão, não tinha geladeira, só tinha um fogão. E batemos durante uns 6 meses nessa Então, no caso da Marli, tinha o principal, né? O fogão. Tinha um fogão. Foram 2 coisas que a gente comprou. O fogão e um jogo de quarto. Na tentativa de ajudar o Joel a ganhar dinheiro, Marli resolveu fazer pães para vender. Só que tinha um problema. Ela não sabia fazer pão. Aí eu comecei a fazer os pães. Mas meu pão, no começo, era tão ruim, que se eu jogasse na parede, podia até quebrar. Mas eu sempre tive alguém do meu lado, meu marido, sempre incentivando, né? Não, tenta, faz mais, né? Mas eu ficava assim, com uma dó, porque era difícil pra gente. Aí eu tinha que gastar todos os ingredientes de novo para fazer, mas o incentivo dele era tanto que eu voltava a fazer. Marli confessa que às vezes se sentia muito cansada e sozinha. Pedia tanto a Deus, chamava tanto a Deus e falava assim, meu Deus, acho que é tanta gente para ele olhar que acho que ele não está conseguindo me ver, né? Aí, mas eu pensava assim, um dia eu vou vencer, né? E não desistia. As coisas começaram a mudar no momento em que toda a família se uniu para vender os pães. Michele conta que ela tinha 8 anos quando se juntou ao pai e ao irmão para vender os pães de porta em porta. Meu pai ensinou a gente a ser muito humilde. Para mim não era vergonha, era um prazer. Era uma brincadeira, né? Saía a Michele e o Anderson, né, para vender. Aí eles voltavam todos contentes. Ai, mãe, a gente vendeu tudo. E fulano pediu para a semana que vem fazer a rosca doce. Aí eu consegui entender que Deus, acho que tinha o tempo certo. Eu tinha que passar aquele período, sabe, para a gente dar o valor que tem hoje. Né? Hoje eu entendo que Deus estava do meu lado. E estava mesmo. As vendas foram melhorando e a Marli decidiu investir no comércio de salgados. Adivinha o que aconteceu? Eu não estava vencendo mais fazer só com as mãos. O pedido era tanto, o telefone não parava de tocar. E a propaganda assim, era de boca em boca, né? Um comia, falava pro outro. Aí eu comentei com o Joel, falei, Joel, eu vi uma máquina, eu tenho certeza que a gente tem que ir lá na firma, conhecer. Aí a gente fez isso, a gente foi, conheceu, viu realmente que ia ajudar nós, aí a gente comprou a máquina. Joel diz que a parceria com a esposa nos negócios também trouxe crescimento ao casal. Isso fez nós a ser um casal mais unido também. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, né? Eu não sou uma pessoa de conversa. E às vezes faltava assunto até em casa. Desde quando a gente namorava, sempre... E isso para nós fez com que a gente tivesse assunto, a gente se envolvia um com o outro. E a gente ia fazer curso, ia fazer um curso de fazer pizza. Não ia fazer só ela, ia fazer nós dois. Tá? Porque aí lá a gente discutia, sabe? Aquele negócio saudável. Igual fazer as coisas aqui em casa. Hoje quem faz a massa, por exemplo, a massa do salgadinho, não é a Marli que faz mais.
Quem faz sou eu, ela faz o serviço mais leve. Então vocês sempre trabalharam em equipe, né? Sempre em equipe. As lições que o empreendedorismo trouxe para a família da Marli deixaram marcas profundas, novos comportamentos, novos hábitos. Eu converso o dia inteiro com Deus. Eu estou fazendo salgado, amassando ali, estou pedindo que Deus abençoe aquilo que eu estou fazendo, que as pessoas que vão comer, que seja abençoado também. Determinada, Michele conta que também não teve dúvidas ao escolher a sua profissão. Eu já sabia que eu era apaixonada por cozinha, não tinha dúvidas. Então, onde que eu falei, pai, posso fazer gastronomia? Você consegue? 1 ano trabalhando, tive que trabalhar em restaurante, de graça, né, sem receber nada para ver se era isso que eu queria. E eu fui fazer gastronomia. E isso meu pai e minha mãe continuou vendendo salgado. Satisfação, né, realizada, que eu já não acreditava que tinha me formado em gastronomia. Às vezes eu fico até com medo. Deus, o senhor não está fazendo demais para mim, não? O seu forte era a persistência, né? Você não aceitava retroceder. Não, nunca aceitei assim, eu não vou conseguir. Isso para mim não existia. Mesmo que não dava certo, eu ia fazer tudo de novo. Eu ensinar o que eu sei para as pessoas, isso é um sonho que eu tenho. Falando em sonho, agora, depois de tanto ouvir sobre os seus salgados, a sua mão abençoada, o meu sonho agora é experimentar um prato feito por você. Né? Então a gente vai para a receita. A gente volta já já lá na cozinha da Marli. Oferecimento IPTU Pompeia 2016. Pague em dia. Mafre Seguros, a seguradora global de confiança. Os produtos Mafre Seguros você encontra na Jural Corretora de Pompeia e Marília. Sabe quem pode se associar ao Sicredi? Você. Isso mesmo. Aqui, você tem as mesmas soluções financeiras de um banco. A vantagem é que você não é só um cliente, mas associado de uma cooperativa de crédito e investimento, com participação nas decisões e nos resultados. E onde o relacionamento faz a diferença. Gostou? Então abra uma conta e um futuro no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Eles são terríveis, são perigosos, são malignos. Conheça agora alguns dos maiores vilões do seu carro. O atendimento fubá, o orçamento sem noção, a falta de estoque. E contra eles, há somente uma solução. Nós! Pronta entrega para todos os tipos de carro. Orçamento real, confiável, verdadeiro, sem adicionais desnecessários. Atendimento acolhedor, ambiente familiar. Se o carro está em perigo, conte com a gente. Agora sim a gente vai para a segunda parte da matéria da Marli, que está literalmente uma delícia. Porque depois de ter aprendido com ela e com a família dela lições muito bacanas de união, de empreendedorismo, agora a gente vai aprender a fazer uma das especialidades da Marli, a esfirra aberta de ricota. E agora a gente chegou na melhor parte, né? A segunda melhor parte, como a gente sempre diz. E a Marli estava falando que ela mesma coloca a mão na massa, então todos os salgados têm a participação dela. Então a Marli é uma empreendedora de sucesso, uma família que deu certo. Deu certo. No empreendedorismo. Então Marli, hoje você escolheu para Mulher Única uma esfirra? Esfirra de ricota. A gente vai ver você trabalhando, colocando a mão na massa. Vamos começar pela massa, aí porque a gente faz a massa, deixa descansar e depois prepara o recheio. E vamos aos ingredientes. Para a massa, você vai precisar de
Com o recheio pronto, agora é hora de abrir a massa. Agora também é no muque, né? No muque. Pega uma parte da massa e enrole. Depois corte em pedacinhos e faça as bolinhas. E aí você faz doces também? Na verdade, eu faço salgado, mas meu sonho é ter uma casa de doce. Olha lá, tá vendo como a gente vai arrancando os sonhos da Marli? Tem muito sonho aí ainda, hein? Uma casa de doces. Eu adoro fazer doce. E qual é o seu doce preferido? O que você faz de melhor, assim? Bolo, pudim, tortas. Meu Deus! Assim que eu tenho um tempinho, eu faço um docinho. E eu procuro sempre, assim, dar de presente, né? Dar de presente. E é uma dica também, né, pessoal de casa, ó. Quer dar presente, um docinho. E aí agora você passou o rolo na bolinha? Aqui é uma mistura de farinha de trigo com fubá. Depois de colocar o recheio, a Marli une as bordas da massa com as pontas dos dedos, fazendo 5 preguinhos. Assim, a esfirra fica com um formato mais delicado. Assim, tudo que eu faço porque eu comeria. Eu não vou fazer aquilo que eu não como. Porque então, se eu for comer um salgado, é importante o recheio, né? Então, eu capricho no recheio. Então aqui já tá pronta a esfirra, ficou 20 minutos no forno. E olha só que linda, ela fica com uma cara boa. Aliás, tudo aqui tem uma cara boa, né? A Marli já deixou um banquete pra gente experimentar, como eu disse que queria provar o salgado de 5 queijos, já tá aqui. Hoje a receita então foi a esfirra aberta de ricota. E também tem uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó, vamos tirar a cadeira aqui, Marli. Lembra do pão que ficava duro? E aí essa receita foi a receita que você não esqueceu, né? Nunca esqueci. Você falou, um dia eu vou fazer um pão que todo mundo vai comer. Vai ficar melhor que o da TV. Ah, então vamos lá. Corta o pão, Marli. Vou partir bem no meio pra você. Olha aí. Vai sentindo. Hoje ele é fofinho. Aperta de novo. Fofinho. Fofinho. E agora eu quero chamar todo mundo pra comer. Como diz a dona Otília, fecha esse negócio aí que a gente vai, ó. Vambora, Marli. Essa foi a Marli e suas mãos de fada. Gostaram da história dela? Então, gente, se é algo que vocês gostam de fazer, seja salgados, doces, fazer as unhas, costurar, tantas outras coisas, se você tem habilidade para isso, corram atrás, peçam apoio da família, busquem informações. Muitos órgãos e pessoas oferecem cursos e técnicas que ajudam as mulheres que estão começando o seu próprio negócio. E se der errado no começo, não desista. Você viu aí a história da Marli, não é? Com perseverança você pode aumentar a sua renda e mudar a sua vida e a vida da sua família. O programa Mulher Única acabou, mas as matérias estão no nosso canal no YouTube, então acesse lá. Inscreva-se também no nosso canal, curta, compartilha. Um ótimo fim de semana, um grande beijo e até a semana que vem. Oferecimento IPTU Pompeia 2016. Pague em dia. Mafre Seguros, a seguradora global de confiança. Os produtos Mafre Seguros você encontra na Jural Corretora de Pompeia e Marília. Ricardo, final do mês está cada vez mais difícil, né? Parece que nada sobra. Estou preocupado com o futuro da minha família. Castelo, esses 2 livros, Os Maiores Erros Financeiros segundo a Bíblia e Os 5 Segredos da Riqueza, me ajudaram bastante quando eu passei por dificuldades financeiras. E eu tenho certeza que vão te auxiliar também. Leia, pratique e creia que Deus está no controle. Obrigado, amigo.